E aí, pessoal, mais um episódio aqui pro Impulse Podcast, o seu podcast aqui em Cork. Tô aqui hoje com a Ana Moretti, psicóloga de imigrante, com atendimento em mais de 12 países. Tô aqui pra gente bater um papo hoje sobre essa parte, né, de saúde mental, de atendimento psicológico para imigrante aqui na Irlanda, né, ou em outros países também, como ela já atende. E assim, Ana, queria dar muitas boas-vindas para você aqui hoje, ao episódio de hoje. Muito prazer estar recebendo você aqui hoje. É um tema que eu gosto muito. Uhum. Eu gosto muito da área de psicologia. Há um tempo atrás a gente estava aqui conversando nos bastidores que eu estudei muito o assunto. Então eu acho que é um assunto muito enriquecedor, né, para todo mundo. A gente precisa se autoconhecer, né, para entender a nossa mente, entender o nosso cotidiano, nossa rotina. E assim, para te dar a palavra, a primeira pergunta que eu faço aqui no podcast, apesar da gente vai falar sobre psicologia hoje, Sim, é entender um pouquinho como é que surgiu a Irlanda na sua vida, né? Então conta um pouquinho o contexto de como é que você veio parar aqui na Ilha da Esmeralda. legal. Obrigada, primeiramente. Acho o máximo a gente poder estar aqui, conversar sobre saúde mental, sobre atendimento de brasileiro no exterior. É uma oportunidade muito boa, de verdade. Acho que tem muita coisa legal para a gente conversar hoje. Sobre a minha vida aqui, minha história com a Irlanda, começou com familiares. O meu cunhado, na época, morava aqui. E eu e meu marido já nutríamos essa vontade, esse desejo de morar fora do Brasil. Então, a gente estava no processo de cidadania dele. E quando ele conseguiu, meu cunhado estava aqui na época. E aí foi uma oportunidade de vir para a Irlanda. A gente queria um país que falasse inglês e que também já pudesse trabalhar com mais facilidade. Porque mesmo com o Stamp fora aqui, eu viria, né, como esposa. Com o Stamp fora, eu sabia que o processo era relativamente rápido comparado com outros países. Então, a gente queria que fosse um processo mais rápido. Mas Foi assim, ter pessoas aqui fez a diferença. para todo, não só para você, né? Para todo mundo quando vem que já tem alguém aqui, já abre alguns caminhos, né? É sempre bem legal assim. E a gente falou no início essa parte que você é psicóloga de imigrante e também tem o termo intercultural, né? E Uhum. tem diferença assim? São terminologias que estão na psicologia mesmo? Qual que é a diferença de psicólogo de imigrante ou psicólogo intercultural? São sinônimos? São sinônimos, na verdade. Quando eu falo de imigrante, é porque é o meu foco de trabalho. Porque, na verdade, tem o imigrante, tem o expatriado, tem a pessoa refugiada, né? E todo esse tipo de atendimento entra no campo de estudo da psicologia intercultural. É um campo relativamente novo, não é muito novo, mas era pouco falado, né? E é um campo da psicologia que vai estudar as relações interculturais, o impacto da cultura nas questões emocionais, assim, resumidamente falando. E aí o meu foco foi brasileiros imigrantes, porque eu acredito que tem bastante demanda. Hoje a gente tem muitos brasileiros saindo do país e o atendimento especializado faz a diferença. Mas diferença mesmo não tem, é só uma nomenclatura. Tá. E assim, você já chegou na Irlanda psicóloga. E você desenvolveu esses skills, né? Que é até essa palavra que eu falei agora, skills, é até um problema mental, assim, né? Da gente esquecer, às vezes, Aham. as palavras em Do português, né? bilinguismo, é. A gente pode até falar sobre isso. Uhum. Mas você desenvolveu melhor os seus skills de atender imigrante sendo imigrante? Ou já era algo que você já entendia um pouco no Brasil? Como é que nasceu, assim, essa Ana que atende imigrantes? Vou contar a história. No Brasil, eu tinha trabalhado em área social. Então, eu trabalhava com assistência social, né? Psicóloga dentro de órgãos públicos. Eu era concursada no Brasil. E aqui, na verdade, eu vim como imigrante, estudante, todo mundo que chega e aberto, eu vim a trabalhar em qualquer coisa. Então, eu não vim com a ideia de trabalhar com psicologia inicialmente. Foi algo que foi se construindo ao longo do tempo. Eu acabei precisando também da minha terapia em algumas fases e eu vi o quanto que fez diferença e o quanto as pessoas aqui tinham essa demanda e não tinham para onde ir. Porque tem aqui o serviço de saúde, oferece saúde mental também, mas é em outro idioma, não tem a perspectiva de quem mora fora, não tem a perspectiva de imigrante. Então, o diferencial foi a minha necessidade pessoal me levou a ter esse olhar para a necessidade dos brasileiros que estão aqui fora. E aí eu aprofundei meus estudos nessa área. Bacana. E aí você começou aos pouquinhos, você já tinha uma rede social que você divulgava seu trabalho,
e aos pouquinhos foi começando a atender imigrantes aqui. Quando você chegou já em Cork? Cheguei já direto em Cork. Direto em Cork. E tem uma diferença do imigrante com problemas de imigrante e imigrante com problemas comuns? Assim? É uma pergunta engraçada. Às vezes a pessoa pensa, mas você atende outros problemas também? Na verdade, nós somos seres humanos e eu vou ter o atendimento voltado para as suas necessidades. A diferença é que algumas questões da sua vida pessoal, inclusive, de várias situações de vida, vão estar impactadas pelo fato de morar fora. Então, algum tipo de emoção, algum tipo de separação, situações de vida que a gente lidaria de uma forma diferente, estando eu e o paciente no Brasil, aqui eu vou ter esse olhar, essa sensibilidade intercultural. Porque tem fases da nossa adaptação aqui, tem impactos emocionais muito específicos de estar longe do nosso país. Certo. E assim, igual você acabou de falar, né? Você consegue enxergar padrão se você tem atendimento em mais de 12 países, né? Em 12 países. E tem algum padrão, assim, dos problemas? Por exemplo, a Irlanda, um dos grandes problemas aqui é a parte de moradia, né? E que afeta o psicológico de muita gente, porque se você não tem teto para dormir em paz, como é que você vai levar as outras coisas, né? Mas tem um padrão, assim, da Irlanda para outros países aqui da Europa, de padrão de problemas, assim, de saúde mental? O que você enxerga, assim? Olha, não dá para definir padrão por países, mas em geral a questão climática e distância de familiaridade, não só da família, de você ter um pertencimento cultural, de você estar no lugar que você cresceu, tudo isso impacta os brasileiros em todos os países que eu atendo. Então, isso é padrão para todos, o fato de estar afastado da nossa cultura, né? E o clima também, diferenças climáticas e como a gente lida com isso é bem impactante, assim, para 90% dos meus atendidos. E tem também a parte da vitamina D, né? A falta do sol, né? Que também influencia nessa parte, né? Tem a ver com um pouco com a depressão, né? Às vezes a pessoa tá meio fadigado e às vezes é só a falta da vitamina D, a falta do sol, né? Legal você falar isso, porque eu começo os atendimentos perguntando como é que tá de saúde, como é que tá o check-up. Às vezes a pessoa pensa que tá entrando num processo depressivo e ela só tá com falta de ferro, a vitamina D tá baixa. Então, é importante, além de buscar a saúde mental, estar com as coisas equilibradas, né? A questão da saúde física, as vitaminas em dia, a alimentação, a atividade física também. Então, eu sempre tento, nos atendimentos, trazer esse conhecimento e esse equilíbrio global para a gente focar no emocional também. Porque, sim, a vitamina D impacta a questão da nossa relação com o sol, a relação com a luminosidade, a depressão sazonal que existe agora, até a gente tá quase chegando na época, exato. E aí começa ali final de outubro, meados de outubro, todo mundo começa a sentir o impacto da luminosidade diminuir mais cedo. É científico no sentido assim, todo mundo geralmente sente ou tem pessoas que sentem mais que outras pessoas? Eu falo por mim assim porque eu adoro o período que começa a escurecer. Você é o oposto de todas as pessoas que eu conheço. Meus amigos falam a mesma coisa. Afeta todo mundo assim ou alguns mais, outros menos talvez, né? Não tem estudos de população, de quantidade, mas sim tem estudos já da depressão sazonal. A questão da luminosidade impactar nos níveis de cortisol. Tem muitos estudos falando disso e como a gente lida ali, libera neurotransmissores por conta do contato com a luz. Então, sim, tem essa época aí a maioria das pessoas, mas não é todo mundo. Não é todo mundo. Não dá para generalizar, né? E seus atendimentos normalmente são online e você tem essa diferença do presencial para online? Você sente diferença? Você atendia presencial no Brasil, né? Não sei se aqui você atende, mas eu acho que a maior parte deve ser online, né? Outros países, né? Então, assim, não tem como ser presencial. Mas você percebe diferença, assim? Não tem diferença do online para o presencial, exceto em algumas situações específicas. Pós-pandemia, a psicologia se expandiu para esse atendimento online. Até então não era comum, mas aí foi uma necessidade mundial que acabou trazendo isso, essa expansão para a psicologia, o que foi muito bom, permitiu que a gente atenda
Hoje, um brasileiro pode ser atendido por outro brasileiro em qualquer lugar do mundo. Não tem diferença. Eu diria que a diferença principal seria para crianças. Eu não recomendo atendimento online, porque você tem atividades lúdicas e coisas que você tem que estar com a criança. Então, adolescente para cima ali, 15, 16, até funcionaria. É muito do perfil da pessoa. Mas a relação terapêutica online também pode ser construída da mesma forma como se fosse presencial. Eu acho que muitas pessoas ganham, porque não tem o deslocamento, você tá ali, terminei o trabalho às 18, 18h05 eu posso começar minha terapia. E a gente precisava antes de um deslocamento, hoje já não precisa. A questão ética, né, é importante relembrar também, que às vezes eu sempre falo também para os pacientes, eu estou numa comunidade brasileira aqui, pequena, todo mundo meio que se conhece, mas mesmo o atendimento online, ou seja lá onde for, a ética e o sigilo continua o mesmo, mas é a mesma coisa na questão da relação que você vai ter com o seu terapeuta. Sim, e nessa relação com o terapeuta, quando você vai procurar um terapeuta, você acha importante procurar pelo quê, assim? Igual assim, eu sou imigrante e devo procurar um psicólogo que é especializado em imigrante, ou eu devo procurar alguma coisa específica? Você indica quando alguém precisa procurar um terapeuta, procurar não um psicólogo, pesquisar pelo quê? A questão da psicologia intercultural é um diferencial, ajuda sim a pessoa que estuda essa área, ou até o próprio imigrante que vive, vai ter uma compreensão diferenciada de um profissional, por exemplo, especialista em outra coisa. Tem psicólogo especialista em várias áreas, em TDAH, por exemplo, em autismo. Então, dependendo da tua demanda, eu indico procurar um profissional que seja mais voltado para aquela área. Mas a principal é tentar ter uma troca com aquele profissional. Chama a pessoa, pergunta como funciona o trabalho, vê se você consegue conhecer minimamente e se tem uma empatia. E funciona como qualquer outro profissional. Você vai, sei lá, num dentista, se você não gostou daquela pessoa, você não vai querer continuar. Com o terapeuta é da mesma forma. Tenta ter uma troca ali inicial. Aí você faz a primeira sessão, não gostou, não achou legal, às vezes procura um outro, né? Às vezes realmente não dá match mesmo, né? É, assim mesmo. Eu, como que eu trabalho? A pessoa me procura, eu faço uma chamada sempre de 15 minutinhos, coisa rápida, só pra gente se conhecer, pra entender se a demanda é pra terapia, porque às vezes pode não ser, pra ver se eu preciso encaminhar pra algum serviço especializado, às vezes de psiquiatria. E nessa conversa já dá pra pessoa ter uma noção de como é o profissional e aí tomar essa decisão, se funciona e tentar. E sempre trazer, gente, eu sempre falo, leva o feedback pro seu terapeuta, pra pessoa, pro serviço que você está procurando. Ele vai tentar conduzir de uma maneira mais adequada para você. A gente tem que ter essa liberdade com o psicólogo também. E é importante, acredito que seja importante também pro atendido entender o processo, né? Porque a sua atuação é mais na parte TCC, a gente estava até falando nos bastidores, né? Porque acho que tem duas, né? Tem a psicanálise e tem a TCC, uma mais voltada para a parte do inconsciente, assim, né? De problemas do passado. Tô errado aqui? Vou explicar. É que, assim, são várias linhas da psicologia. A gente tem ali as linhas mais humanistas, onde entraria Gestalt, terapia. A gente tem as linhas psicanalíticas, que entra freudiana, lacaniana. Eu não vou aprofundar muito, porque é complexo, mas é isso mais ou menos que você falou. A psicanalítica vai mais para o lado de estudo do inconsciente, tentar olhar um pouco para o passado. A cognitivo-comportamental, que é a que eu trabalho, vai atuar muito nas questões de pensamento, cognição e comportamento. Não é que a gente não olhe para o passado, mas a gente vai tentar trabalhar ali objetivos mais do presente. Do presente. Isso, e tem as humanistas. Mas assim, para o paciente, no fim das contas, é bom ver o que ele está sentindo, se está funcionando ou não. Quando a gente fala de alguns transtornos específicos, depressão, ansiedade, fobias, talvez a TCC seja a mais indicada. Sim. Então, tem algumas linhas que têm estudos que funcionam mais para determinados transtornos ou necessidades específicas. Tá, e você comentou que você faz primeiramente uma chamada de 15 minutos para entender ali o que a pessoa quer, né? Acho que tem sempre um foco, né? A pessoa tem que dar alguns dados, mas qual que é o seu foco? Você me procurou para quê? E tem gente que às vezes não sei. Uhum. E aí, como é que funciona o processo? Você faz esse atendimento e aí já marca, tipo, 3 sessões, marca 10 sessões.
Você percebe que às vezes muda a pessoa a partir da quinta sessão que realmente conta as coisas, ou a partir da primeira? Como é que funciona o processo, assim, para quem tá procurando um psicólogo poder entender, assim, eu vou começar, mas vai ter 10 sessões, vai ter 2, vai ter 3? É uma boa pergunta, porque muita gente quer saber quanto tempo eu vou melhorar, quando que eu vou ver, né? Olha, é difícil a gente afirmar X sessões você vai resolver seu problema. Existe na psicologia a psicoterapia breve, que são um número específico de sessões, mas para coisas muito pontuais. Você vai trabalhar ali aquela situação naquele número de sessões. Em geral, é aberto, no sentido de você vai trabalhar com o seu terapeuta, qual é o seu objetivo, qual que é a sua queixa, o que você precisa resolver, o que está incomodando mais. E aí você tem gente que na primeira sessão sai, nossa, que maravilhoso, tem gente que sai chateada, tem gente que vai sentindo depois. É difícil dizer em quantas sessões você vai sentir alguma diferença, mas o fato de já começar a iniciar esse processo, você já vai perceber que vai ser benéfico para você no final. Mas é difícil dar uma quantidade, né? Porque surgem coisas novas. Tem pessoas que podem procurar, sei lá, eu quero trabalhar esse luto, essa separação que eu tô vivendo no exterior. A gente trabalhou aquilo, ficou resolvido, tem um fechamento para a pessoa, mas outras coisas surgiram no caminho e aí a gente vai direcionar a terapia para aquele lado. Falando um pouquinho ainda mais sobre essa parte do imigrante, né? Eu estava acompanhando as suas redes sociais recentemente e vi que tem algumas coisas que acontecem, né? Que são comuns com todos, né? Como, por exemplo, o isolamento social. Esse é um problema que causa um problema de saúde mental, né? O que você pode falar um pouquinho sobre esses itens que todo mundo que é imigrante, quando chega, passa? O choque cultural é uma coisa que impacta dependendo principalmente do país que você vai, porque você vai sentir muitas diferenças culturais. O idioma, a gente perde um pouco né? A gente perde bastante da comunicação, da nossa capacidade de ser entendido e de entender. Isso mexe muito com a identidade. Né? Isso, a questão do isolamento, tem pessoas que vêm 100% sozinhas e às vezes não estão inseridas num contexto de escola. Eu acho que vir com uma escola, um curso é bom no sentido de fazer conexões e ter um suporte ali. Tem gente que vem sozinha, sem escola, e aí onde que faz amizade? Onde que tem conexão? E aí vai ter que ter um esforcinho um pouquinho maior para sair desse isolamento. Mas acho que é basicamente a saudade também, o isolamento. Casa, né? As pessoas subestimam muito, criam muitas expectativas, isso é muito comum. Vai ser maravilhoso, minha vida vai mudar, vai ser outro mundo. Eu costumo dizer que tem aquela fase de lua de mel. Tem. Depois acabou, a realidade bate. E aí vem as decepções, as frustrações e as questões emocionais. E essa parte de realmente vir com escola ajuda muito, assim, né? Quando eu vim com agência e com escola. Então, eu tinha a galera da agência mais a galera da escola. E o networking só aumenta, porque no início você tem que fazer muito networking. Porque aqui na Irlanda, especificamente, tudo é muito por indicação, né? Então, moradia, indicação, trabalho, indicação. Se você vem sozinho, sem escola, você vai procurar as pessoas aonde para fazer networking, né? Então, é realmente bem, bem complicado mesmo, assim. Eu vejo uma outra coisa também que acontece muito, é a pessoa não se ter saudade de casa, mas não se perceber diferente da família, assim, né? Às vezes a pessoa tinha um lugar específico na família e depois passa a não ter mais, vai substituído por outra pessoa. Às vezes a pessoa ajudava alguém ou não fazia algo por alguém. Eu acho que eu cheguei a ver isso também, você falando sobre isso, né? E como é que você vê essa analogia aí da pessoa que vem, às vezes se torna uma pessoa diferente do que era? É que a gente, quando sai, né, para nós aqui, tudo é novo, a gente tem que recomeçar ali uma vida, a gente sai de um lugar específico, você tinha um papel na vida das pessoas e você sai. Rapidamente, quem fica se reestrutura. A nossa ausência acaba sendo bem resolvida até, não demora tanto às vezes, enquanto que aqui, como a gente tá recomeçando tudo, reestruturando tudo, faz muito mais falta. Então, mexe muito com a identidade, o papel que a gente ocupa, quem sou eu na minha família? Você deixa de ser aquela pessoa porque você não tá mais lá. Aí a família se reorganiza, as coisas seguem, os amigos continuam se encontrando e nós é que estamos fora. E aí mexe um pouquinho com a nossa identidade, em como a gente se enxerga, quem sou eu nesse país, né? Eu não sou mais a Ana
amiga que organizava as festas de fim de semana. Eu não sou mais a Ana, coordenadora da minha empresa lá do trabalho. Eu não sou mais a pessoa que ajudava todo mundo do bairro. E aí você vem pra cá, você tem que recomeçar e descobrir seus novos papéis, né? Você até usou um termo bem legal que eu vi nas suas redes sociais também, falando que você às vezes tem saudade de quem você era quando você estava no Brasil, né? E assim, eu acho que eu sou meio inverso, né? Mas meu último período antes de vir pra cá foi um período muito ruim, assim, meio burnout pra mim, assim. Então, eu meio que isolei aquilo pra trás, assim. Mas eu vejo que realmente a gente, em alguns momentos, tem saudade de algumas etapas, né? Mas da mesma, se a gente estivesse morando no Brasil ainda, a gente sente falta de etapas que a gente passou, etapas da faculdade, como a gente era naquela época. É muito comum, né? A gente ter essas etapas. Uma outra coisa que eu vejo também que eu queria que você comentasse é aquela sensação de, às vezes mais propício para pessoas de cidade pequena, que a pessoa vem para a Europa e vira o primo rico da Europa, né? E aí quando você volta para visitar só, você acaba ficando com o ego meio inflado porque a sociedade te coloca nesse lugar, né? E como é que lida com isso, assim, né? Qual que é a sua visão, assim, se isso realmente acontece, assim? Acontece, às vezes é tema de sessão de terapia, assim, de você... Nossa, as pessoas criam uma expectativa, muito engraçado, de que, você mora na Europa ou nos Estados Unidos e etc. Aí você volta, mas como você não tem o celular mais novo? Como que o teu tênis não é o mais... As pessoas acham que você enriqueceu e tá consumindo muitas coisas que você antes não consumia. Então, assim, o que eu recomendo, que a gente conversa muito, trazer para realidade, falar para a pessoa que tá lá e as expectativas, como que é a vida real aqui. A gente cria muita expectativa, romantiza muito, quem tá lá continua romantizando, e aí você trazer, não é bem assim, eu faço isso, minha vida também tem esses pontos, isso aqui não é tão importante para mim, e assim vai aprendendo a lidar, mas com certeza tem essa idealização, né, da pessoa que mora fora. E tem também aquela parte a pergunta que eu gosto de fazer às vezes para alguns amigos meus. Cara, você realmente mora aqui? Você mora fora do Brasil ou você é só um brasileiro que mora em outro lugar, mas vive as coisas do Brasil, né? Porque tem hora que você tem que, nessa parte cultural, você tem que viver às vezes a cultura mais daqui, né? Você mora aqui, você escolheu estar aqui, né? Você ficar consumindo jornal, conteúdo, sabe? Você tá morando aqui, mas você tá morando lá, e isso, a longo prazo, eu acho que acaba um pouco com a sua saúde mental, assim, né? Você, em alguns momentos, pode ser benéfico. A gente tem que pensar, assim, qual a situação de cada um. Tem pessoas que estão passando por um isolamento, uma crise muito grande, então... Estar perto de brasileiros vai ser o que vai fazer bem, vai ser benéfico. E para outros que, por exemplo, estão buscando mesmo se integrar na cultura, ou é um intercambista que vai ter aquele prazo limitado para aprender o idioma, tenta se arriscar mais, sai um pouquinho da zona do Brasil. Porque nós temos essa tendência, o brasileiro se aglomera, se conhece, a gente tem facilidade de se aproximar. Você conhece o amigo de amigo, daqui a pouco tá frequentando a sua casa. Nós temos essa facilidade que, às vezes, com o estrangeiro não tem. E aí, a gente acaba se direcionando mais para o Brasil. Mas, de fato, ter ali um equilíbrio, porque senão você só consome, só assiste TV do Brasil, fica falando com a família, assim, 24 horas... Tem que pensar assim, o que você veio fazer fora? Qual o teu objetivo? Você tá conseguindo alcançar? Ou você tá vivendo o Brasil num lugar fora? Exatamente essa, vivendo o Brasil no lugar fora. Até nesse ponto aí que você falou da parte de você, do brasileiro ser mais festeiro, assim, né? Até nesse ponto, assim, eu me vejo bem averso, assim, né? Quando eu não gosto muito daquela coisa do Brasil de... Você vai no lugar, a pessoa pergunta o seu nome, pergunta onde você é, aquele papo de elevador ou papo de uma sala de espera de consultório. Então, até nesse ponto, a vida para mim aqui é melhor, porque você vai no elevador aqui, você dá no máximo um bom dia, olha lá, se você não balançar a cabeça e acabou. As pessoas não
não perguntam muita coisa. Eu costumo até dizer que lá no Brasil, quando eu vou num mercado, vou na fila do mercado, fico preocupado se a Dona Maria conseguiu consertar a panela de pressão dela. Porque o brasileiro... A gente puxa um assunto ali explana na fila, tudo. né? Teve uma vez, até essa vez foi real. Já contei essa história, acho que algumas vezes para amigos. Que eu cheguei no aeroporto, peguei um táxi para ir pra rodoviária, entrei no táxi, assim, né? Você chega do aeroporto, 12 horas sem telefone, você quer responder as coisas, ver família. Aí eu perguntei, dei bom dia, perguntei, rodoviária, por favor, e tá tudo bem? Aí o cara, tá tudo bem, nada, pô. Eu tô precisando esses Uber estão atrapalhando minha vida. Eu falei assim, não, amigo, eu só segue aí. Então, assim, é do brasileiro mesmo, né? E às vezes o brasileiro que tem essa coisa de fazer esse tipo de ação e o europeu aqui que não faz, o europeu é muito frio, né? Só que é só uma diferença cultural, né? Legal você falar isso, porque às vezes a gente vê isso em contextos, além desses momentos do dia a dia, de puxar um assunto, falar com o vizinho, a gente vê as diferenças culturais e no contexto de trabalho também. E aí o brasileiro, às vezes, esquece de levar em conta o contexto cultural. E aí parte ali do pressuposto, meu Deus, eu tô fazendo algo errado, eu não estou indo bem, as pessoas aqui não gostam de mim. Mas, na verdade, é uma forma de demonstrar culturalmente diferente da nossa. Então, tem que ter esse olhar, né? Poxa, eu tô em outro país, as pessoas são dessa forma. Por que não tentar olhar sobre uma perspectiva do local? Antes de se julgar e achar que está sendo rejeitado, algo do tipo. A gente tem essa tendência. Tem. E tem muita gente que às vezes começa a reclamar, né? Porque lá no Brasil é diferente. No Brasil é melhor. E eu assim, cara, mas você tá morando aqui. É realmente diferente, né? E dessas pessoas, naquele bordão, né? A grama do vizinho é mais verde. E tem muitas comparações nesse sentido, até com pessoas, até com próprios brasileiros que estão aqui há mais tempo, né? Aquele que acabou de chegar, compara com um que tá aqui há 5 anos. Eu vou assim... E aí, cara, a pessoa entra num problema de saúde mental mesmo, assim, né? Poxa, por que ele consegue... Cara, ele tá há 5 anos, entendeu? Acredita e confia no processo, entendeu? Faz o agora, muda o agora, né? Eu bato muito nessa tecla. Cada imigração, cada processo imigratório é individual, é pessoal. Não dá pra dizer, em 5 anos eu já vou estar com tal coisa, minha vida já vai estar assim, assado. Não existe isso. Cada um vai ter uma jornada diferente. E cada pessoa também que a gente vê lá na frente, ou que vê resultados, a gente não sabe o que aquela pessoa passou, tudo que abriu mão, todas as coisas que enfrentou. Então, olha mais pra você, tenta olhar o que eu tô fazendo que tá me aproximando do que eu quero dentro da minha experiência migratória, né? Eu tô indo no caminho que eu quero, eu tô melhor do que eu estava ontem. E ao invés de olhar para o colega, que às vezes está aqui há muito tempo, veio em épocas diferentes. Cada época aqui é de um jeito. A gente vê isso muito na acomodação. Quando você chegou e quando eu cheguei, era outra história. Outra história. Apesar de ainda ter crise, é diferente. Já não estava tanto quanto Dublin, até por isso que a gente estava de olho em Cork, porque Dublin já estava, né, com aquela fama. Mas hoje você vê Cork muito diferente. Então são épocas. Cada pessoa vai ter uma experiência diferente. É bem assim mesmo. A gente chegou até a comentar já aqui, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre aquela parte da gente, que muita gente até lá no Brasil, até quando você vai no Brasil, né, as pessoas debocham um pouco da gente, é aquela coisa da gente esquecer a nossa primeira, até tem um termo que você colocou até na sua rede social, acho que era First Attrition, acho que é esse o termo, que você meio que começa a lidar tanto com a segunda língua, que é o inglês, que você esquece algumas palavras. Eu até esqueci aqui qual que era a palavra de skills, né? Que eu realmente não sei até agora. Que você melhorou seus skills. Soft skills? Isso. Qual que seria dessa palavra em português? Habilidades. Habilidades, Isso. Mas isso acontece mesmo, assim, né? Na cabeça... na confusão mental, né? Eu vou deixar isso aqui gravado pra mostrar algumas pessoas. Gente, assiste esse episódio, vocês vão entender que isso é real. Sim, tem estudos que comprovam que a pessoa bilíngue, né? Quando a gente fala de bilíngue, é quem está inserido num outro idioma, numa outra cultura. Ela vai ter, se ela não utiliza muito um dos idiomas, mesmo que seja o nativo, algumas palavras vão cair no esquecimento, sim. A gente vai fazer ligações cerebrais mais voltadas para a língua pro idioma que a gente está usando
principal. Então, até quando a gente fala de pessoas, ai, que metido, como você falou, ai, que você não sabe essa palavra, já aconteceu comigo, acho que acontece com todo mundo. Todo mundo. A família fica, ai, que besta. Mas é verdade, às vezes a gente não lembra. Às vezes a gente não sabe nem no idioma, nem no outro. Porque talvez não tenha uma fluência, assim, ainda no inglês, de um nativo, mas também já é a língua que você pratica mais. E aí tem coisa em português que a gente não fala, né? E acaba esquecendo, né? Não é, a gente não é metido, é sério. O cérebro fica mais voltado para a língua que você tá aprendendo, né? Tá gravado, gente. Muito legal. Voltando um pouco para a parte do imigrante, que às vezes precisa de atendimento psicológico, né? Como perceber que ele precisa de atendimento psicológico? Talvez ele se reconheça como uma pessoa ansiosa. Estava até falando sobre isso aqui nos bastidores com você. Mas o quanto você... O que dica você pode dar para a pessoa perceber que está em excesso, ou que está passando o limite, ou procura ajuda porque não tá legal, assim? O que são os gatilhos, assim, para a pessoa, de dica que você pode dar? A maioria das pessoas chega quando já tá numa situação de crise, quando já tá muito ruim a situação. Mas o que eu poderia dizer é: observa o teu comportamento. Tem pessoas que não se observam, não prestam atenção em pensamento, comportamento, mas você vai perceber algumas mudanças. Então, tenta identificar se tá te dando algum prejuízo no teu dia a dia, tá te impedindo de fazer alguma coisa, você tá tendo padrões de pensamento em que você, por exemplo, fazia alguma coisa normalmente e passou a não fazer. Quando você começar a perceber que você deixa de ser quem você era por um longo período de tempo, é indicado procurar ajuda. Tá te dando... Então, como perceber que eu deixei que você deixou de ser quem você era? Que complexo, né? Porque você costumava sair com amigos e fazer coisas normalmente na sua casa. Você gostava de sair, de fazer academia, por exemplo. Você gostava de falar com pessoas. Aí você tá passando por uma fase que você não quer ver ninguém, não quer falar com ninguém. Ah, não tô afim de ir pra academia. Na hora de ir trabalhar, tá sendo a coisa mais difícil desse mundo, emocionalmente, tá sendo um peso. Então, você começa as pequenas coisas se tornarem muito difíceis. Aí você começa a perceber que tá trazendo algum prejuízo. Isso não é normal. A gente fica triste, todo ser humano fica nervoso, ansioso, que nem a gente tava falando, com uma viagem, um emprego novo. Isso é normal. Agora, você se pega sentindo ansiedade, sofrendo, tendo sintomas com coisas normais ali, levantar e sair para trabalhar, isso é um alerta. Eu tava aqui conversando com ela, gente, nos bastidores aqui, que eu me considero uma pessoa ansiosa, mas ansiedade específica, né? Quando tem alguma coisa desconhecida. E aí, o quanto que isso tá em excesso ou não, né? E eu entendo que eu não preciso de um atendimento psicológico, assim, por causa disso, sabe? Porque é só mesmo naquele momento específico ali, né? E aquilo acaba que me deixa mais tranquilo pra ir viajar, né? Eu fico ansioso, fico querendo procurar informação, mas tá tranquilo. Acabou aquela fase ali e acabou. Não é uma coisa que dura um longo tempo, assim, né? É normal. A gente tem ansiedade, a gente fica nervoso com as coisas. Isso é natural. A questão é, você não tá dormindo, você não tá comendo ou tá comendo em excesso, você não tá conseguindo fazer o básico. Aí é hora de se preocupar, é um alerta, né? Ou não tô conseguindo levantar da cama. Né, a gente começa a perceber. Você falou que tá conseguindo... procrastinação é um sintoma? Dependendo... sozinha, a procrastinação não vai ser um sintoma de um transtorno mental, de uma depressão, de uma ansiedade. Ela sozinha não, mas ela pode estar dentro, junto com outros sintomas, indicar alguma coisa, sim, algum alerta. Porque todos nós procrastinamos, todo mundo. Por que a gente procrastina conscientemente, sabendo que a gente não deveria? Né? A gente sabe, é que toda tarefa que você sabe que vai levar um tempo a ser feita, que é um pouco mais difícil, teu cérebro vai querer fugir. Basicamente, o cérebro quer poupar energia e quer você descansando. Talvez seja Então, ele vai fugir de alguma forma. Talvez ele vai fugir mesmo, E falando do imigrante, assim, né? Tem diferença de imigrante homem para imigrante mulher, ou os sintomas são os mesmos para os dois, assim? Tem diferença de homem para mulher e de imigrante que chega sozinho ou que chega como casal?
Cada imigração é diferente, então tem diferença entre homem e mulher. Eu não diria nos sintomas, né? Mas nos tipos de situações que vão ser mais delicadas ou não. E a pessoa vir sozinha é diferente de um casal vir sozinho. São problemas e desafios diferentes. O casal, às vezes, vai ter crises no relacionamento, né? Acaba sendo um desafio, porque você tá vivendo numa situação desafiadora com o parceiro. Muitas vezes as pessoas vêm e casam pra morar aqui, né? Vêm morar juntas pela primeira vez, fora do país. É um desafio tremendo. E aí, às vezes, a pessoa sozinha vai vivenciar uma solidão, uma falta de ter alguém que o casado não vai ter naquele momento. Sim. Então, são diferenças, mas os sintomas em si acabam sendo parecidos. Eu acho muito mais fácil vir de casal. Assim, eu vim sozinho, mas do que eu vi, assim, durante esses 7 anos que eu moro aqui na Irlanda, eu acho mais fácil vir de casal. Mas eu entendo também que casais que se davam, sei lá, estavam 10 anos juntos no Brasil, se davam super bem, chega aqui e desanda, né? Para relacionamento, assim, é uma prova de fogo você mudar de país. Tem gente que vai se unir muito mais, casais que vão ficar muito mais ali a se ajudar. E tem casais que vão perceber algumas coisas que talvez já estavam lá e não estavam vendo. E aí aqui fica mais evidente. Tudo fica muito intenso aqui. Então tem que ter uma resistência maior para viver essa experiência em casal também. Tem. Uma outra coisa que eu vejo, já li bastante, é o famoso trauma da volta, né? A parte que você não queria voltar e acabou tendo que voltar e tem que lidar com a volta, chegar na casa que você morava antes, ou dos seus pais ou não, e achar uma roupa que você olha assim, nem lembrava que eu tinha. O que você pode dizer dessa sensação assim, do trauma da volta? Se isso é real mesmo? Se isso provavelmente já deve ter atendido alguém, né? Sim, tenho pacientes que voltaram, então teve todo um trabalho de processo de retorno. Vai depender se a pessoa queria muito voltar ou não. Isso aí vai ter um impacto, mas de qualquer maneira tem um choque cultural reverso, que é você voltar a se acostumar com a sua própria cultura. É uma coisa que a gente fala, mas como? Eu sou daqui. Mas você viveu muito tempo afastado daquilo ali. Você vai voltar para a tua dinâmica familiar, para as vivências que você tinha quando você saiu. Muitos relatam essa experiência de eu voltei e parece que tudo ficou pausado e voltou da onde eu parei. Tem essa sensação. Porque a família tá ali igual, as coisas estão muito parecidas, mas você volta outra pessoa, né? Tem até um caso aqui, um convidado, Rubens, vou citar o nome porque tem episódio gravado dele aqui, ele falou aqui real, que ele chegou num ponto aqui que ele não aguentava mais a Irlanda. Chegou que tava no limite do limite dele. Não quero mais, vendeu tudo que ele tinha 1 ano de Irlanda. Voltou pro Brasil, chegou lá, deu 14 dias, não aguentou ficar lá. Aí ele voltou pra cá. E aí, no que ele voltou pra cá, ele começou a tentar arrumar emprego de novo, acabou conseguindo um visto de trabalho e tá aí até hoje com um visto de trabalho na mão. Mas ele fala que esses 14 dias que ele ficou fora, eu acho que ele ficou 28 dias, mas com 14 caiu a ficha dele. Cara, não quero, não é o Brasil que eu quero. Ele acabou voltando. E eu acho legal que é importante você fazer essas transições para você entender o que você realmente quer, né? Porque não é que o Brasil é melhor que aqui ou pior que aqui, né? A qualidade de vida é diferente. Alguns entendem que aqui é melhor, outros entendem que, né, talvez tenha alguns pontos de prioridade. Às vezes a família, né? Você tá perto de mãe e pai, para você é muito prioritário. Então você vai querer voltar. Você vai querer estar lá perto, né? Às vezes algum perrengue aqui que a gente passa para uns é um negócio absurdo. Para outros, não é nada. É muito pessoal, é muito subjetivo. Isso que é uma parte interessante, né? Eu sempre bato nessa tecla. Não tem resposta certa e não tem um lugar perfeito e certo pra você. Porque às vezes a pessoa quer voltar, mas tem medo do julgamento. Mas como? Você vai voltar pro Brasil? Olha como é que tá esse país. Ou as pessoas que querem vir e alguém do Brasil fala assim, não vai não, pra que você vai passar perrengue lá? Então é muito relativo, porque vai depender do teu objetivo de vida e a tua fase também. Muitas pessoas também que vêm, ao longo do tempo, conquistam o que querem, descobrem o que estava procurando e mudam e querem voltar, porque como você falou, as prioridades mudam. A gente tem que pensar na nossa imigração e no lugar certo, com o teu objetivo do momento. Às vezes você quer, sei lá, fazer grana, ficar um tempo só trabalhando, vai pra algum lugar, você vai
e fica. Às vezes, estar do lado da família, colocar teu filho para crescer com a família é a maior prioridade da tua vida. Então, tudo bem voltar. Não tem o certo e errado. Tem o que faz sentido e é importante para você naquele momento de vida. É bem assim mesmo. Eu vim pra fazer um ano sabático E nunca mais voltou. Nunca mais voltei. Nunca digo nunca se voltarei, mas bem improvável. Como eu já te falei aqui antes, eu descobri meu lugar no mundo, assim, né? Minha mãe costuma dizer que eu nasci no país errado. Porque eu realmente... É curioso, não vejo muita gente assim que fala amo, que quer. Eu amo os dias cinzentos, amo os dias de chuva, amo os dias de vento. Eu gosto mesmo do clima daqui. Realmente... Que bom, é bom pra você. Eu vim também pra ficar 2 anos, supostamente. Não, vamos só viver uma experiência no exterior, né? Eu era concursada, pedi uma licença sem vencimentos, que tem essa opção lá, e aprovaram. Aí eu, então tá, 2 anos, vamos viver fora. E aí nunca mais a gente voltou. Estamos aqui há 6 anos. A coisa foi acontecendo, foi fazendo sentido ficar aqui. Pode ser que eu mude de ideia, eu não sei. Eu não me vejo aqui pra sempre. Isso é uma coisa que eu não sinto. Mas você se vê no Brasil pra sempre? Essa é a grande pergunta. Não, menina. É que tá. Tô ainda em busca. Vamos ver qual lugar que vai ser o meu pra sempre. Eu não sei ainda. Talvez... Penso que há possibilidades, assim, mas é isso. Depende da minha necessidade do momento ali. E normalmente você que tem um parceiro também, precisa também alinhar ali desejos ali, pensamentos, né? Se for muito importante, às vezes, pra ele voltar... Às vezes você voltaria, né? O casal tem que estar se comunicando, gente, conversem, tomem decisão junto, porque é complicado. Às vezes um quer muito voltar, não aguenta mais e o outro não se vê fora daqui. Aí tem que tentar achar um meio termo, pensar numa solução ali, porque nenhum dos dois quer ficar ou merece ficar infeliz, né? Tá, falando ainda um pouquinho do seu atendimento, o que o paciente não deve falar pra você? O que um atendido não deve falar pra você? O atendido não deve falar? Não deve ficar com medo de falar. Não faça isso na sua terapia. Não tenha medo de falar o que você tá sentindo, o que você tá pensando. Às vezes as pessoas ficam com medo. Mas eu não gosto de falar, eu sou introvertido, não sei o que fazer. Fica tranquilo, o profissional vai saber conduzir ali e tentar conversar com você. Então, não deixe de ser você mesmo, não deixe de aproveitar aquele momento da terapia. Fale. Tem até um vídeo... É um Reels, na verdade, do Instagram recente. Não sei se você viu, de uma psicóloga atendendo uma garota e mostrou ali numa timeline de time-lapse, né? Muito rápido, que ela passou inúmeras sessões sem falar absolutamente nada. E aos pouquinhos ela começou a introduzir uma música, começou a introduzir alguma coisa. E no final a menina já estava falando, já estava às vezes... se maquiando junto com a psicóloga. Não sei se você chegou a ver. Não vi, mas... Eu vou ver se eu procuro e te mostro. Mas mostra como, às vezes, a sessão fica mais em silêncio mesmo e tá tudo bem. Dependendo da linha da psicologia, a pessoa vai pra ficar em silêncio, se ela quiser, se for a necessidade dela do momento. Mas vai depender muito da condução ali do terapeuta, o que vai fazer sentido pra aquela pessoa. Às vezes, a pessoa só precisa de um momento ali. Você enxerga um padrão, assim? Ou você vê que tem alguns casos que são mais difíceis que o outro? Ou você, tecnicamente olhando, não, é só um padrão mesmo, assim? Tem casos difíceis. A gente, mesmo sendo o mesmo público, brasileiros que moram no exterior... Cada um traz uma história muito complexa e aí a gente tem que olhar para as crenças disfuncionais, todas as questões traumas envolvidas. Do passado. Tudo isso conta. Quem você vai impactar em quem você é imigrante também, né? Então, a pessoa carrega, tem a forma que ela lida com as situações, coisas... Tem pessoas que vão para terapia muito autoconscientes de si. Tem pessoas que não param nem para refletir, assim, sobre algumas coisas. E aí, a gente começa num trabalho de autoconhecimento mesmo, de autopercepção. Mas talvez essas pessoas muito autoconhecidas, às vezes é até pior, não?
Alguns acham que sabem muita coisa e sabem. Quem sabe mais de si mesmo, né? A gente mesmo. Não vai ser eu, é você mesmo. Mas, às vezes, a gente precisa entender algumas coisas que aquela pessoa ainda não viu também. Então, depende muito, né? Do quanto... O mais importante é a pessoa estar disposta a querer atingir alguma coisa. Ter um objetivo, né? Com um processo de terapia ali, né? Porque às vezes a pessoa quer fazer, mas não tem um objetivo. Mas não, tô fazendo porque minha mãe mandou eu vir fazer. Com adolescente acontece, né? Com criança. Eu atendo só público adulto, então... Às vezes, o que tem no máximo é assim, muitas pessoas disseram que eu deveria fazer. Aí a pessoa começa a considerar, né? E aí a gente trabalha, mas por que você entende que você precisa, né? E aí trabalha nessa linha. Mas com o adolescente acontece assim, eu tô aqui porque minha mãe mandou. Já teve algum caso muito... Que você já viu, assim, algum caso muito... Que te impactou, muito horripilante, no sentido... uma criança abusada, alguma coisa assim, que é um caso mais complexo. Como é que entender a mente da criança ou do adolescente ali, né? Você tem algum caso que você pode contar, assim, que você veja que foi bem difícil de entender a dinâmica, que é um caso mais problemático mesmo? Eu acredito que os casos problemáticos, assim, que a gente sofre mais, era quando eu atendia no Brasil, não era contexto de imigrante, não era nem contexto clínico, mas na área social. Eu trabalhava com violência. Então, todo tipo de violência física, sexual, violência psicológica, contra idoso, contra criança. Então, esses casos, sim, me impactavam bastante, porque... Eu, todos os dias, tinha um caso novo de alguma violência. Aí você, quando não tá nessa realidade, você não faz ideia, né? Do quanto que tem, Do quanto que existe, o quanto que tá ali. E aqui na Irlanda, você tem essa parte de imigrante e a violência um pouco doméstica, né? Ela acontece aqui, né? Sim, em relacionamentos interculturais, em relacionamentos da mesma nacionalidade, tem... E eu acredito que há uma facilidade maior por não ter, às vezes, uma rede de apoio. Fica, talvez... Mais suscetível. Isso, mais fácil de manter uma relação violenta ali, ninguém vê, ninguém ajudar. Por mais que tenha órgãos aqui, até brasileiros, né? Aqui em Cork, eu fui num evento uma vez, eu fui numa palestra da Luísa Brunet, que veio promover junto, né, com uma equipe de mulheres que defendem, né? Mas ainda assim existe, né, essa violência doméstica ainda, ela existe. E como você falou, em casamentos com próprios outras interculturais, né? Tem casos, né, a gente sabe, de brasileiros, né, aquelas situações que a gente teve aí um tempo atrás. Aqui em Cork é recente. Qualquer pessoa tá suscetível, então, né, não tem muito como... não tem padrão nesse sentido. E é ruim, né? Muitas vezes a vítima algumas pessoas culpam a vítima, né? E não tem o que fazer isso, né? Não tem como culpar uma vítima, né? Mas tá lá, a mulher foi procurar a cidadania, né? E aí agora aguenta. Não, não existe isso. Existe um preconceito mesmo, uma percepção de que ela não quis casar com esse cara, agora aguenta, exatamente. Isso até no Brasil, em qualquer lugar, quando tá nessa situação de violência doméstica, há muito julgamento da vítima, a própria vítima se culpa e quem tá ao redor acaba indo nessa linha, olhando pra pessoa como se ela tivesse culpa e tá inserida, né, no contexto. Quem tá de fora olhando é muito fácil, né, julgar. A sociedade vai evoluir ainda. Sim. Mas tem muitos órgãos aqui, acho que tem bastante opções de procura de ajuda, sim, pelo que eu andei vendo, assim. Tá. Por último, mas não menos importante, eu queria falar um pouquinho sobre o suicídio, né? Nós estamos em setembro, acho que dia 10 de setembro é o dia, né, mundial aí da prevenção do suicídio. E o que você pode dizer, assim, dessa parte do suicídio aqui da Irlanda, de diferenças do Brasil? Se você já teve algum atendimento com pessoas que tinham essas tendências, assim, o que você pode dizer um pouquinho sobre isso? Quem tem esse tipo de tendência e traz para a sessão, é imprescindível o profissional ter uma boa condução, se tiver psicólogo assistindo, encaminhar para um serviço local, porque como é atendimento online, a gente fica muito limitado. Então, esse é uma questão do atendimento online, a limitação com a rede de apoio. Eu posso fazer contato, mas a pessoa às vezes está num país que eu não tenho ninguém ali daquela rede ali, um profissional, né? Então, o indicado é
recomendar, encaminhar, entender como funciona a rede local, porque precisa de atendimento imediato médico, psiquiátrico, teve ideação suicida, citou qualquer coisa, tem que tomar esse cuidado. E se você, por exemplo, conhece alguém que está passando, não é profissional, encaminhar, acompanhar aquela pessoa ali, levar mesmo para algum tipo de atendimento é importante. Esses atendimentos aqui, eu acho que no HSE tem, né? Aqui na Irlanda. Tem. E eu acho No que tem até hospital, número, né, tem. não de denúncia, né, mas para você tentar ajudar alguém, né, que tá precisando passar, que tá, né, tá passando por essas tentações, né? Tem uma cartilha do Setembro Amarelo que é em português, é do Brasil essa cartilha, mas tem em todos os países. O HSE também tem em português, né? Não sei se você já viu aqui, a saúde da Irlanda tem intérprete, tradutor e tem em português, então dá para dar uma pesquisada no Google ali, qual que é o protocolo para lidar com isso, caso esteja vivenciando. E eu já ouvi dizer, não sei se, né, não tem como eu confirmar a informação, mas que por aqui ter essa parte do Winter's Coming, né, essa parte de ter menos incidência da luz, que tem uma incidência maior de suicídio, assim, isso é fato? Eu não vou saber estatística agora, mas eu sei que tem sim, o índice é alto de suicídio na Irlanda, das pessoas locais mesmo, e com certeza tem um impacto, luminosidade, clima, e aí quando a gente volta, né, para brasileiros, aí entra isolamento social, a questão do não pertencimento. Saudade de casa. Tá vivenciando uma situação muito séria de família, e aí não tá podendo ir para lá, então tudo isso pode desencadear solidão. Uma coisa importante, né, eu sempre tento falar, se você está se preparando para sair do Brasil e vem para cá, e você está em acompanhamento, ou está num princípio de depressão, ou por aí, faz um acompanhamento antes de sair. Não vem achando que vai melhorar os seus problemas. A gente vê isso muito acontecer. Ah, não, eu vou pra lá pra melhorar. Eu tô mal, mas eu vou melhorar lá. A tendência é acontecer o contrário. A gente fica mais vulnerável, mais suscetível a lidar com essas questões emocionais e você pode piorar. Então, faça o acompanhamento antes. Dá pra vir ser acompanhado, mas coloque no seu planejamento migratório e de intercâmbio essa parte de saúde mental também. Falando dessa parte do suicídio, tem até uma propaganda que eu vi recente agora, que tem a ver com o Setembro Amarelo, de duas pessoas que estão no estádio de futebol. Aí você chegou a ver. Vi. E um fica sempre quietinho, o outro sempre pulando, né? E aí, assim, você não sabe quando... Às vezes você não percebe quando as pessoas estão precisando de ajuda. E no final, na verdade, era o que ficava pulando o tempo todo, né? Que precisava de ajuda, porque de repente aparece o que estava sempre quieto, sozinho, né? Então, assim, né... Setembro Amarelo, prevenção de suicídio. Isso. Se tem alguém aí que tá no seu meio, né, da sua bolha de amigos, fiquem atentos, né? E tem a HSE aí para ajudar. Tentar encaminhar, oferecer ali ajuda de alguma forma, procurar ajuda, não deixar para depois. É importante, né? A gente tem maneiras de lidar com esse tipo de situação, com depressão, dá para lidar. Já estamos indo pro finalzinho, mas pergunta... Você analisa as pessoas o tempo todo como psicóloga? É boa. Chega pra pedir um café. Deixa eu analisar essa pessoa aqui. Tá de bom humor? Tá de mau humor? Não, eu não analiso as pessoas o tempo todo. Meus amigos às vezes ficam muito neuróticos, mas eles sabem, não, eu tô de folga, eu não vou analisar ninguém, não. O máximo que a gente faz é tentar ser mais empático, talvez, mas não empático com o que você tá sentindo, a forma que você tá se comportando. Isso pode ser uma coisa que acontece naturalmente, mas não analisando. Então fiquem tranquilos, os psicólogos não saem por aí analisando. E tem aquele também que, vem cá, não é atendimento não, queria só te fazer uma pergunta, que também tem, né? Sempre tem perguntas assim filosóficas ou de, por que tal coisa acontece? Por que eu faço tal coisa? É normal, é engraçado, assim, eu já lido com, né, um bom humor ali. Tem coisa que eu sei, tem coisa que não. Mas eu vou deixar, gente, na descrição do vídeo as redes sociais dela. Vou deixar o Instagram, o YouTube e o TikTok. Ela de vez em quando abre umas caixinhas de pergunta lá. Sim. Então aproveitem, já façam umas perguntas lá, que já é ali uma visão, né, do como é que a Ana atua. Foi bem legal. Você quer compartilhar mais alguma coisa assim? Ou você quer compartilhar? Quero só deixar recado, gente. Não subestimem a saúde mental. Prestem atenção nisso. Não deixem isso para depois, para chegar no limite, né? A gente costuma deixar isso muito em segundo plano. Depois eu vejo. Não tô muito bem, tô ansioso. Vou deixar, vou empurrando com a barriga. Não deixem chegar no limite.
procurem ajuda. A terapia vai ajudar vocês a se conhecerem, a ter uma experiência migratória muito mais satisfatória. Vocês vão tirar muito mais proveito se vocês estiverem com o equilíbrio emocional em dia. Então, entrem lá no perfil. Eu sempre tento ajudar, assim... Sem trabalhar com a pessoa, não precisa ser paciente, mas eu tento de alguma forma ajudar. Instruir, né? Quem tá aqui, quem vem, quem pergunta, quem às vezes traz algumas questões. Eu tô sempre muito disponível, é só chamar lá no Instagram principalmente e a gente troca uma ideia. Como pergunta final hoje aqui, eu vou fazer a pergunta de qual que é a sua palavra que você pode dizer para alguém que tá vindo do Brasil e vai enfrentar a parte, né, de ser imigrante, seja intercambista ou não, né? E o que você pode... Algumas dicas que você pode dar aí de motivação para a pessoa já se preparar, já se prestar atenção nas coisas, sei lá, olhar o clima? Acho que o básico é pesquisar bastante sobre o país, isso é dica prática, né? Pesquisa sobre o país para você não se decepcionar tanto, né? Hoje em dia tem tanta informação aí online, mas basicamente assim... se você quer viver essa experiência, venha, entenda que não vai ser um mar de rosas, assim, coloque isso na cabeça, mas é muito possível ter um equilíbrio e ter uma migração, uma experiência no exterior muito boa, muito satisfatória, você vai crescer muito. Uma coisa que, com certeza, você pode odiar ou amar, mas você vai voltar uma pessoa mais evoluída, você vai se transformar numa pessoa muito melhor se você viver essa experiência de... vivência internacional, acho que vale a pena para todo mundo. O equilíbrio emocional é possível. A gente passa muita montanha-russa de emoções e acredita que, não vou aguentar, não vai ser possível, mas é sim, o equilíbrio aqui fora também é alcançável. Sim. Muito bem, gente. Conversei aqui hoje com a Ana Moretti, psicóloga de imigrantes, né, na parte intercultural. Tem aí atendimentos em mais de 12 países. Minha admiração e respeito, Ana. Eu gosto muito da área. Adorei esse bate-papo hoje, muito bom. Eu gosto muito da área da psicologia, né? Nunca fiz atendimento, mas tento ler bastante e procurar bastante informação sobre o assunto, até para me autoconhecer, né? Espero que vocês tenham gostado. Para quem está assistindo a gente, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, deixa aqui nos comentários. Lembrando que eu vou deixar na descrição as redes sociais dela. Acessem lá, sigam a Ana no Instagram, que é a rede principal dela, onde ela responde as pessoas. Tem caixinha de pergunta lá que ela responde. Às vezes as pessoas dão sugestões nas caixinhas de perguntas. Ela faz um post relacionado exatamente àquilo. Então, assim, acompanha. Às vezes, só de você acompanhar o conteúdo dela, você já se auto-reconhece, né? Já entende alguma coisa, como funciona, né? Sim. Tem várias terminologias lá voltadas para imigrante. É bem legal. Eu dei uma grande stalkeada. É um conteúdo educativo, né? Sim. Eu acho que ajuda já de alguma forma. Às vezes a gente não consegue fazer terapia ali, não consegue no orçamento. Mas tentar buscar como você faz. Dá pra ter bastante conhecimento, assim. Minha ideia é ajudar com informação. Muito bem, gente. Até mais. Valeu, Impulso Muito Podcast. obrigada. O seu podcast aqui em Cork. Tchau, tchau, gente. Tchau.